tá bom? Vamos lá? Vamos se colocar de pé rapidinho? Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Pai querido, obrigada por estarmos mais uma vez aqui. Obrigada por essa igreja. Que o ano de 2026 seja um ano de vitória, de milagres para Monte Hermon, em nome de Jesus. Agora eu te peço pela mensagem, que o teu Espírito Santo passeie em nosso meio, abra nossa mente, nosso coração, para ouvir o que tu tem para nós essa noite. Toma o Alex nas tuas mãos, que ele diminua e que tu cresças, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Poder sentar. Felicidade de estarmos juntos mais uma vez aqui. Felicidade de encontrar o meu irmão. Vocês sabem que eu tenho um irmão de pais diferentes. De pai e mãe diferentes. É o Márcio, está ali, meu irmãozão de caminhada. Mais de 30 anos de amizade, né não, Márcio? Pô, jogamos muita bola junto, tomamos muito vinho, muito olé. Teu pai já passou muita vergonha comigo, Mateus. Brinque sério. Meus irmãos, felicidade de estar aqui mais uma vez. E eu queria testemunhar daquilo que Deus tem feito na vida da sua igreja. Ontem à noite, conversando com Jane, perguntei, Jane, você tem algum tema específico que você queria que eu pregasse, alguma coisa assim? Ela falou assim, olha, nós estamos falando sobre Jeremias. Eu falei, não acredito, sério? O nosso tema é sobre Jeremias. E eu queria tomar a liberdade de passar um vídeo que na nossa igreja nós trabalhamos com séries de mensagens. Então, a gente, durante 2 meses, fala sobre um tema ou sobre um personagem. E, nesse momento, nós estamos falando sobre Jeremias com o tema Corra com os Cavalos. E a gente tem um teaser, que é um videozinho. Aí eu queria que colocasse, só para a igreja conhecer um pouquinho, desliga a luz aí para ficar bonitinho, para o pessoal ver o nosso teaser. Vivemos ocupados, mas vazios de sentido. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Se você corre com os homens e se cansa, como poderá competir com cavalos? Fé não é conforto, é coragem. Propósito é a resposta. Ele te chamou para viver o extraordinário. A vida comum é pequena demais. Maneiro, né? Legal, né? Pois é. Pensei que vocês iam gostar mais, mas tá bom. Eu vi, o de vocês ficou bem mais bonito que o nosso. Estou até com vergonha, vou embora. Irmãos, é um privilégio estar aqui mais uma vez, é um privilégio estarmos juntos e podermos louvarmos ao Senhor em comunidade. Eu tenho refletido muito sobre o mundo que temos vivido, a maneira como temos vivido e os padrões que têm sido os padrões que têm sido referência para o nosso tempo. Essa série de mensagens, essa mensagem de hoje especificamente, que se chama Corra com os Cavalos, ela fala exatamente sobre isso. Porque Jeremias é um personagem muito interessante. Aliás, é o profeta com mais informações que nós temos na Bíblia. Nós temos tanta informação sobre Jeremias que quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem dizem que eu sou, qual é a resposta dos discípulos? Uns dizem que és Elias, outros que és Jeremias ou até Moisés.
Ou seja, ele está entre os principais profetas da Bíblia. E é o profeta que a gente tem mais informação, mais referências. Tem 2 livros no Antigo Testamento. E ele é um profeta muito peculiar, muito interessante, porque ele vive um momento de muita dificuldade do tempo de Israel. Tempo de exílio, tempo pré-exílico. E ele traz consigo uma mensagem que é uma mensagem, às vezes, muito difícil de ser trazida. Porque o Jeremias, ele tem um ministério, ele tem um ofício profético que nem sempre vai dar certo. Aliás, não dá certo. Ele é chamado, e o chamado dele, depois você pode ler lá em Jeremias capítulo 1, para derrubar. Não é edificar e derrubar. Ele é chamado para apontar o dedo e mostrar o pecado do povo in natura, não tem conversa. Isso me faz pensar quais são as referências que nós temos e a maneira, às vezes, como nós enxergamos também o texto bíblico. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, eu queria que vocês fossem o mais sinceros possível. Quando você pensa em alguém bem-sucedido, quais são os critérios que você usa para dizer alguém é bem-sucedido? Ele é rico. Quem mais pode me dizer? Qual o seu critério para dizer alguém é bem-sucedido? Tem um bom emprego, o que mais? Torce pelo Flamengo? Não entendi. Família estruturada. O que mais? Não tem resposta errada, não. Eu queria ouvir os irmãos mesmo. Quando você pensa em alguém bem-sucedido, quais são as qualidades que vêm à sua mente? É abençoado. Então ele tem dinheiro, ele tem um bom emprego, ele tem uma boa família. Entendi. Tem boa saúde. Entendi. Formação acadêmica. Entendi. Legal, interessante. Os notáveis do nosso tempo são as pessoas que estão bem, aos nossos olhos. É quem a sociedade aplaude, copia, segue. É quem a sociedade premia. Os produtivos, os vencedores, os sempre fortes, os inabaláveis. Os que estão sempre ocupados, os que têm uma vida muito importante, muito relevante. Mas existe uma pergunta que a gente também precisa fazer nessa noite. É esse mesmo, ou são esses os mesmos critérios de Deus para dizer se alguém é bem-sucedido ou não? Tem um filósofo que escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Ele é crente, ele é coreano. E ele diz que esse momento que a gente vive é que a gente é explorador de nós mesmos. Nós somos exploradores de nós mesmos. Nós nos exploramos. Porque a comparação virou a ordem do dia. E com o Facebook e o Instagram, inevitavelmente a gente se compara o tempo inteiro. Porque ninguém bota derrota no Facebook e no Instagram. Só vitória. Mesmo que tudo esteja uma desgraça. A gente olha para o outro, olha para o lado e nós medimos os nossos resultados a partir do resultado do outro, não a partir dos nossos próprios resultados. E isso faz a gente se cansar, faz a gente perder o fôlego. O preço é alto. Nós nunca tivemos tanta gente com ansiedade. Nós nunca tivemos tanta gente depressiva. Tem uma doença até nova agora chamada burnout, que é uma doença do trabalho excessivo. Síndrome do pânico. Cada vez mais a nossa sociedade, cada vez nós somos assolados por doenças novas que têm a ver com um outro problema. É que a gente está olhando a partir dos critérios errados, a partir dos valores errados. A gente acaba vivendo uma vida existente, mas que não floresce. É sobrevivência, não é vivência. A gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Eu quero te dizer hoje que Deus trouxe você aqui para dizer algo especial ao seu coração.
E nesse momento, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Jeremias 12, versículos de 1 a 5, desculpe. A versão que eu leio, vocês estão com Almeida Corrigida Fiel. Tá bom, não tem problema não. Não tem problema não, pode ler. Vamos ler juntos, numa só voz, o que diz a palavra do Senhor? Diz assim a Sagrada Escritura. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios? E vive em paz todos os que procedem aleivosamente. Só um pouquinho, gente. Eu não entendo nada do que essa versão está falando. Vou ler na minha versão, tá bom? Vocês não ficam tristes, não? Porque eu não entendi o que ele está dizendo ali, não. Olha só. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Ou seja, ele começa dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é justo. Mas deixa eu conversar sobre esse negócio da sua justiça. O Senhor é justo, mas quando eu olho para o lado, eu não vejo justiça, não. Porque se o Senhor é o Criador de todas as coisas, se o Senhor é o soberano, como é que eu não estou vendo a tua justiça acontecendo? Vamos conversar sobre esse negócio de justiça? Exatamente o que ele está falando. Jeremias está orando, conversando com o Senhor. Versículo 2. Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Ele está dizendo, olha, o Senhor plantou os ímpios, mas eles estão florescendo mais do que o normal, eles estão prosperando mais do que o normal. Eles falam do Senhor, mas o seu nome está nos lábios deles, mas não está no coração. Por que isso acontece? Versículo 3. Aí ele pega a carteira e quer dar uma carteirada em Deus. Ele mostra as credenciais dele. Mas ele não está fazendo por mal, gente. Pô, é o Jeremias, né, gente? Não é nós aqui, né? É o Jeremias. Ele está falando, Senhor, eu estou aflito. Então deixa eu falar. Versículo 3. Ele diz, tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Ele está dizendo, Senhor, tu me conheces, mas não do ponto de vista teológico, do Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Ele diz, Senhor, a gente é amigo. O Senhor sabe que a gente anda junto, eu oro para o Senhor, a gente conversa. O Senhor conhece o meu coração. Aliás, vem aqui e conhece. Aliás, o Senhor conhece o meu coração como nem eu consigo conhecer. Posso fazer um pedido para o Senhor? Muito piedoso, Jeremias. Mata essa gente. Passa o cerol em todo mundo. Não deixa sobrar ninguém. Versículo 4. Até quando a terra fica de luto? E a relva de todo o campo estará seca. Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Olha a terra, a criação, ao redor, a sociedade, está tudo um caos porque essa gente é má. Se esse pessoal morrer, vai tudo voltar ao normal. Percebe que o profeta ele vai tentando escalar os argumentos dele para ver se convence a Deus a matar esse pessoal. Ele para aqui. Aí chegou a vez de Deus falar, Romualdo. Aí Deus vira para Jeremias. Aí fala, Jeremias, meu filho, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? No texto que a gente acabou de ler, Jeremias se aproxima diante de Deus sem máscara. Ele é sincero ao extremo. Poucos de nós talvez tivéssemos a coragem de fazer a oração que Jeremias fez. Ele é aquele que começa como quem sabe a resposta certa, mas ele caminha e carrega a pergunta errada. Mas isso não é um problema para Deus.
Porque Deus está tratando com Jeremias. Porque normalmente, em via de regra, nós somos equivocados. Por isso que nós somos corrigidos pelo Senhor. Ele diz: Senhor, eu sei que tu és justo. Eu conheço o teu caráter. E aí ele respira fundo e vem dizer o que ele realmente queria dizer. Ele não economiza. Deixa eu te falar contigo sobre a tua justiça. É a oração de quem não perdeu a fé, mas está perdendo o fôlego. Jeremias olha ao redor e ele vê gente corrupta, desonesta, desleal prosperando, sorrindo, enquanto o mundo chora. Gente que trai e dorme em paz, e isso o confunde, porque ele não consegue entender isso. Não porque ele não conhece a Deus, mas porque ele conhece Deus demais para aceitar respostas simples e rasas. Ele quer uma explicação, ele quer uma justificativa. Por que o mundo é desse jeito? Não é uma pergunta retórica, ele está realmente inquirindo Deus, ele está realmente falando: Deus, como é que é esse negócio? Ele diz: Senhor, tu és soberano. Tudo e todos vêm de ti, e os ímpios crescem como árvores bem plantadas, só que eles criam raízes profundas e dão fruto, muito fruto. Tudo que eles fazem prospera. Eles falam de Deus com facilidade, o nome do Senhor está nos lábios deles, mas o coração deles, o culto deles é vazio, é performático, é sem vida. E aí Jeremias olha para si mesmo e diz: Senhor, tu me conheces. E ele não está falando dessa questão teológica, ele está falando de relacionamento com Deus. Tu me vês por dentro, prova as minhas intenções, olha os meus caminhos, os meus pensamentos. O Senhor sabe por que eu estou aqui. E aí o cansaço começa a virar indignação. E não para na indignação, o cansaço começa a virar indignação, que depois vira raiva. E aí ele diz: que venha o juízo sobre eles, que a injustiça tenha fim e que o mal não continue impune, que eles morram, Senhor. A criação inteira perece, está pagando a conta, a terra é seca, os campos murcham, os animais somem, o pecado não fica contido no coração deles só, é um negócio tão terrível que sai dos poros, e aí vai dominando e vai vazando o mal dessa gente que se espalha pelo mundo. Onde a gente vai tem mal. Por onde a gente passa tem maldade. E esse povo, o Senhor ainda diz com desprezo: Deus não está vendo, nada vai acontecer. A gente podia assinar essa carta hoje e dizer: Senhor, está aqui, ó, oração do Jeremias, eu estou fazendo aqui. Só a parte que a gente é bom, né? O restante a gente entrega igual. O Jeremias está como, gente? Daquele jeito. Só que a resposta do Senhor não é consolo. E isso é mó barato, é extraordinário na relação de Deus com Jeremias. Porque Deus está agora tratando com Jeremias. Deus não consola Jeremias, Deus convoca Jeremias. Jerê, nós somos amigos, é como se Deus estivesse dizendo isso: olha, se você corre com os homens e se cansa, como você imagina correr com os cavalos? Se o chão que hoje está firme, você já tropeça, já escorrega, imagina o que acontecer quando o matagal crescer, o caminho virar matagal, ficar inóspito. E olha só que interessante, o Senhor não nega a dor do Jeremias. Ele revela uma nova jornada para ele. Deus não diminui o desafio para Jeremias. Deus expande a visão de Jeremias. É como se ele dissesse: isso que você está vendo não é o fim, é só o aquecimento. O Jeremias está dizendo: Senhor, me ensinaram lá na sinagoga, e ele é filho de sacerdote, me ensinaram na sinagoga um negócio que a gente aprendeu também, que o melhor de Deus está... Aí eu imagino nesse momento, se o Jeremias fala um negócio para Deus, aí está lá, Pai, Filho e Espírito Santo, um olha para o outro assim: eu conto ou você conta? Que não está por vir. Para nós já veio, que é Jesus. Para Jeremias viria sim, que Jesus ainda viria, mas a questão é que naquele momento o melhor não estava por vir.
do ponto de vista dos critérios com os quais Jeremias estava conversando com Deus, as coisas não iriam melhorar. Muito pelo contrário. O Senhor olha para ele e diz: Jeremias, meu filho amado, você não está sendo quebrado, você está sendo moldado. Você está sendo preparado, meu filho. Porque o meu reino não é para quem começa rápido, meu filho. É para quem aprende a resistir quando os cavalos entrarem em cena. O jogo é outro, Jeremias. Jeremias é um homem reto, íntegro, que se desvia do mal, obediente e cansado. Ele olha para os ímpios e pergunta para Deus: por que eles prosperam e eu não? Só que o problema não é a pergunta. O problema de Jeremias é o modelo de comparação. São os critérios que ele está usando, os princípios que ele está usando, os valores que ele está usando. Jeremias acreditava que por ele ser fiel, ele teria uma vida fácil e tranquila. E os ímpios que não eram fiéis não teriam uma vida boa, deveriam sofrer. Deixa eu perguntar um negócio aqui para vocês aqui. Caiu um negócio aqui no chão, rapidinho. Vocês acham isso também? Vocês acham? Se a gente for fiel, Deus vai abençoar? Vocês acham isso? Eu fui criado na igreja. 47 anos, eu sei que não parece. Aí, mãe, a senhora lembra do Valdeci Aguiar? A gente conheceu ele, né? Ele cantava uma música, quem tem mais de 30 aí deve lembrar deve conhecer essa música. Ele cantava assim: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. De mão dada agora assim, ó. Já deu tudo certo. E dá certo? Dá não. Dá não. Sabe por que não dá? Porque no caminho de Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa não é a fórmula do reino de Deus. Essa é a fórmula do mundo. Onde nós estamos sendo treinados e trabalhando e vivendo para que tudo seja bom e perfeito para a gente. Só que o Senhor nos convida para um outro lugar de vida e de relacionamento com Ele. Onde a minha paz, a minha tranquilidade, o meu conforto não tem a ver com as circunstâncias que estão ao meu redor, mas tem a ver com o relacionamento que eu tenho com Deus. E o quanto eu tenho do coração dEle. Porque se tem uma coisa que, humanamente falando, não deu certo, foi a vida de Jesus. Humanamente falando, a vida de Jesus não deu certo. Mas vamos voltar aqui para o Jeremias. Jeremias faz perguntas para Deus e Deus dá de ombros para a pergunta dele. Dá de ombros ao questionamento do profeta. Ele não está insensível à pergunta do Jeremias, ao que ele está perguntando, mas ele está preparando o profeta para um outro nível de relacionamento. Então Deus responde com uma frase que não consola, mas desperta. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Mantém sua Bíblia aberta aí em Jeremias capítulo 12. Ele diz: se você se cansa correndo com homens a pé, como competirá com os cavalos? É uma comparação estapafúrdia. Isso não é uma bronca de Deus, é uma revelação de um caminho que só pode ser caminhado se Deus me preparar para caminhar nesse caminho. E olha que interessante, quando você vai lá no hebraico original, a ideia aqui não é de velocidade. A ideia aqui é de resistência. Não é correr com os cavalos como tem as corridas no jockey. É como você vai aguentar a carga da vida ao longo do tempo. O quanto você vai ser resistente, o quanto você vai ser resiliente. O verbo aqui do cansaço
Não é o cansaço da ideia da exaustão imediata, é uma exaustão progressiva. Não é uma derrota súbita, é um cansaço acumulado. E aí Deus não está definitivamente dizendo para Jeremias, seja mais forte. Ele não está dizendo isso para Jeremias. Deus está dizendo para Jeremias, isso é só o treino. Tem um grande teólogo chamado Eugene Peterson, que escreveu um livro com esse nome, Corra com os Cavalos. E ele diz que uma coisa que acontece, olhando para esse texto, se nós não estivermos atentos, duas coisas podem acontecer. Duas grandes ilusões podem acontecer para a gente. A primeira ilusão é que a nossa relação com Deus, a vida com Deus é rápida, é automática. Eu quero que Deus faça um milagre rápido. Por isso que é milagre, não tem processo. Eu quero que Deus, papum, resolva. Ó, Deus, estou com um problema aí, então eu vou para a igreja, vou orar. Aliás, quando foi a última vez que você orou sem pedir alguma coisa? Quando foi a última vez que você orou a Deus só para dizer, Senhor, eu te amo e a minha vida pertence a você? A segunda ilusão, Eugene Peterson diz, é que o sofrimento é sinal de fracasso espiritual. A gente acredita que o sofrimento é sinal de fracasso espiritual. Tem algum pecado aí escondido, tem alguma coisa que eu fiz de errado que não está dando certo. E o nosso irmão Jeremias cai nessas duas. E nós também. Eu e você queremos respostas rápidas, soluções instantâneas e alívio imediato. Só que Deus não oferece isso. Ele oferece profundidade. Jeremias vem com questionamentos e Deus vem com relacionamento. E aí o primeiro grande ponto aqui é que Deus não explica o sofrimento para Jeremias. Deus não está se preocupando em responder a pergunta de Jeremias. Deus está se preocupando em se relacionar profundamente com ele. Jeremias pede justiça. O que Deus oferece? Missão. Ele não responde o porquê, ele revela o para quê. E, gente, isso é profundamente desconfortável, porque a resposta dele fica... A pergunta dele fica sem resposta. Mas, irmãos, olhem aqui para mim hoje, em nome de Jesus. É exatamente assim que Deus trabalha. Eu tenho um grande amigo. E conversando com ele há um tempo atrás, ele passou anos numa igreja bem complicada, abusiva, autoritária, arrisco a dizer até maligna. Alguns ambientes, irmãos, são tão adoecedores, que chegam a ser malignos, apesar de ter nome de igreja. Por pior que isso pareça, mas isso é verdade. Todo dia, absolutamente quase todo dia, eu converso com alguém que me traz alguma questão de sofrimento que teve na igreja. A igreja tem deixado de ser um lugar de cura para ser um lugar de adoecimento. Algumas igrejas. Aqui não, graças a Deus. Nem a Livres. São as duas que eu conheço que eu boto a mão no fogo. O resto aí... Ele estava arrebentado, se questionando, por que eu estou passando por isso? Como eu me permiti passar por isso? Onde foi que eu errei? Por que eu deixei chegar nesse ponto? Ele está olhando a realidade ao redor dele e perguntando, Deus, o Senhor é justo, porque o Senhor permitiu que essa gente perversa se aproveitasse de mim, da minha família. Em prantos, ele quebrado, a gente se olhando, eu olhando nos olhos do meu amigo, e o Espírito Santo me diz, para eu dizer para ele com toda certeza de que foi uma palavra do Senhor, Deus está te moldando, Deus está te transformando, Deus está te dando novos caminhos que você ainda não conhece, Deus está te dando o coração dele e você precisa se desagarrar disso em nome de Jesus. O meu problema, o seu problema, o nosso problema é que nós olhamos a vida com os olhos
e os princípios e os valores desse mundo, mas o Senhor nos apresenta a sua verdade, os seus valores e os seus princípios, que são muito diferentes dos princípios desse mundo. Preste atenção aqui comigo, abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus 5, 22. Quem pode ler? Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito. Volta, por favor, no 21, por favor. Tem como voltar no 21? Vocês ouviram o que foi dito? Jesus chama todo mundo, está ali ele no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7 é um texto chamado do Sermão do Monte. É extraordinário. Depois você lê em casa esses 3 capítulos antes de dormir hoje. Vai dormir melhor. Olha o que ele diz. Ouviste o que foi dito? Não matarás. Isso é correr com os homens. O que o Senhor está fazendo com Jeremias é fazendo uma comparação entre o que é correr com os homens e o que é correr com os cavalos. Ele diz: ouvistes o que foi dito? Ouvistes o que foi ensinado aos seus antepassados? Eu, porém, vos digo. Quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, ele está dizendo, isso aqui é o mínimo ético aceitável. Até quem não ama Jesus vive dessa forma. Você deve conhecer um monte de gente boa que não conhece Jesus, que não ama Jesus, e que nunca matou, que nunca roubou, que não mente, paga os seus impostos, não trai a mulher, não trai o marido. Gente boa na vida. Aí Jesus está dizendo, esse é o mínimo ético aceitável. Isso é correr com os homens. Mas eu, porém, vos digo. Aí Jesus diz, eu estou ensinando uma coisa nova para vocês. Eu vou mostrar um caminho novo para vocês. Qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Não precisa matar. Se você pensa mal do seu irmão, você já está no caminho mal. O meu reino é diferente. Isso é correr com os cavalos. Jesus desloca o eixo da obediência, do comportamento externo para o coração, de um jeito de viver para um jeito de ser. Porque gente bem treinada, gente bem adestrada, pode fazer o certo, sem problema nenhum. Só que Jesus está dizendo, vistes o que foi dito, não adulterarás. Isso é correr com os homens a pé. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar com intenção impura para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Isso é correr com os cavalos. Até porque tem gente que não vai no motel um tempão, mas não tira o motel da cabeça. O que Jesus está fazendo é uma redefinição do coração. Ele está resetando o coração. Isso é um novo caminho. E Jesus vai mais longe. Ouvistes o que foi dito? Ame o seu? O seu? Não, primeiro é próximo. Ouviste o que foi dito? Ame o seu próximo. Não é isso? Ame o seu próximo. Isso é amor seletivo. Eu, porém, vos digo, e ninguém tinha dito isso antes, até então. Jesus é o primeiro a dizer isso na história da humanidade. Amai os vossos inimigos. Você pode repetir isso comigo? Eu, porém, vos digo. Não, eu, porém, vos digo. Tá? Vamos fingir que não aconteceu. Vamos de novo. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que te perseguem. Amém ou não amém, igreja? Amém. Isso é correr com os cavalos. Isso é amor impossível sem transformação profunda do coração. Jesus está dizendo exatamente o que Deus disse a Jeremias. O que o próprio Cristo, na Trindade, disse a Jeremias antes. Jeremias, isso ainda é treino, meu filho. Ouvistes o que foi dito? É treino. É correr com os homens. Eu, porém, vos digo, é relacionamento profundo, é transformação do coração, é correr com os cavalos. O meu reino é mais profundo do que você imagina. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito,
E aí aqui é a frase que é uma bomba existencial, teológica. Ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã, que isso é muito importante. Jesus não está dizendo para Jeremias se esforçar mais. Não é sobre isso. Não é sobre Jeremias se esforçar mais, não é sobre Jeremias orar mais, não é sobre Jeremias fazer jejum, não é sobre Jeremias pagar o preço, não é sobre isso. Por favor, em nome de Jesus, não é sobre as nossas obras, é sobre a transformação que o Espírito Santo quer fazer no seu coração, em nome de Jesus. Ele está dizendo, Jeremias, você vai precisar de um coração mais profundo em mim, mais mergulhado em mim. Vocês precisam aprender de mim, não começar a ter os critérios do mundo, parar de medir a vida por desempenho, por esforço. Mas se você viver no meu caminho, eu vou redefinir a justiça. Quando eu digo se a vossa justiça não excederem muito, não é fazer mais, é ir mais fundo, não é correr mais rápido, é aguentar mais tempo no caminho que eu tenho para você, porque toda a luta que você está passando é meu treino, é meu aperfeiçoamento para transformar o seu coração num novo coração, um coração parecido com o meu, em nome de Jesus. Porque no final das contas, o que vale é o quanto nós somos parecidos com Jesus. Não é o quanto somos prósperos, não é o quanto temos de saúde, não é o quanto nossa família é feliz, mas sim o quanto somos parecidos com Cristo. E aí, quando a gente vê o Jeremias reclamando com o Senhor, a gente aprende uma coisa, que quem reclama com Deus ainda está se relacionando com Deus. Então, é melhor você reclamar com Deus do que reclamar com o seu irmão, do que reclamar com a sua vizinha, do que se você reclamar com o seu vizinho, com o seu amigo, porque eles não podem fazer nada. Mas Deus te conhece, conhece o seu coração, então pode reclamar com Ele, que Ele não está nem aí para isso. Ele te ama e Ele só quer que você fale com Ele, mesmo que seja para reclamar. Não tem problema não. Jeremias está com o coração cansado, mas não abandona a oração. Ele leva o cansaço para dentro da oração, da conversa com Deus. Irmãos, isso não é fraqueza, isso é intimidade. Eu sei que eu posso falar com meu Deus. Eu sei que meu Pai me ouve. Eu sei que Ele me conhece, Ele sabe que essa situação não está legal. Porque a espiritualidade madura não é aquela que quer a ausência da dor, que quer viver na Disneylândia da vida. A espiritualidade madura é aquela que quer a presença de Deus mesmo na dor. É aquele que tem a certeza e a convicção e vive de forma tão tranquila, apesar dos problemas, porque ele recebeu a paz que excede todo entendimento. Não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com aquilo que o Espírito Santo fez no seu coração. É tomar prejuízo e ainda agradecer a Deus pelo prejuízo. É tomar a volta no caixa eletrônico e dizer, olha, perdi um dinheiro forte, 150 mil, mas Deus sabe todas as coisas, Ele pode dar mais. Não é assim, seu Sadir? A gente tem uma escola, eu e a Lu. Na verdade é ela, né? Eu sou o office boy dela. E aí, nós temos dois alunos que apresentam, um deles que são filhos de um mesmo casal, que tem situação financeira muito boa, e que já tinham comunicado que não continuariam na escola, porque não concordavam com alguns apontamentos que a equipe pedagógica fez sobre a criança. Aliás, a gente vive num mundo em que quando o professor chama a atenção da criança, é o professor que está errado e não a criança. E aí, era, sei lá, 20 de dezembro, ele não tinha pago ainda, já tinha acabado o ano letivo, 22, 23 de dezembro, já tinha acabado o ano letivo, e a gente cobrando, o vencimento é dia 5, ele cobrando. E aí recebemos 2 notificações extrajudiciais dele, dizendo que ele não concordava com o comportamento da escola e que, por isso, ele não iria pagar. Entendeu? Não gostei. Eu não gosto do que vocês fizeram, então não vou.
Vou sentar no restaurante, vou comer a comida toda, vou pedir sobremesa, não vou deixar nada, porque foi até o último dia, até o último horário, até o último momento. E depois vou dizer, não gostei, não vou pagar. Estávamos eu e Lu e a gente sem dinheiro, devendo o almoço a pagar o jantar. Não é que vendendo o almoço, é devendo o almoço para pagar o jantar. Pô, caramba, que absurdo. E foi me dando uma raiva. Sabe, vocês entenderam, né? Virei Jeremias. Aí eu falei, meu irmão, Senhor, tu conhece meu coração. O senhor podia... Tá gravado, né? Mas isso que vocês pensaram mesmo, Senhor, tu podia. Um raio só. Papunha, né? Imagina. Eu fico pensando, um raiozinho só. Pode, sei lá, um AVC. Entendeu? Tipo, um negócio desse. Gente, é tudo brincadeira. É só para te contrair. Aí, eu falei, olha, eu estava dirigindo. Aí eu falei, amor, começa a escrever, vamos escrever também uma resposta para ele, vamos acionar ele na justiça, vamos botar o nome dele no Serasa, no SPC. E aquilo foi me fazendo mal, foi me fazendo mal, foi me fazendo mal. E cada vez que eu falava, mais eu pensava, mais eu fazia mal. Eu falei, pô, para com isso, para. Em nome de Jesus, para. Aí eu falei, peraí, amor, vamos pensar diferente. Vamos pagar o mal com o bem. Vamos evangelizar essa pessoa com amor. Vamos devolver um recado, dizer, olha, nós agradecemos a confiança desses anos que seus filhos estiveram com a gente. Nós acatamos o pedido de vocês, que vocês vão em paz, que o Senhor os abençoe, e que vocês, onde vocês estiverem, vocês sejam prósperos. E fizemos isso. Gente, me trouxe uma alegria ter feito isso. Uma paz. Alô, não. Mas a mim, me trouxe uma alegria. Me trouxe uma alegria. A Lu não. A Lu ainda está brigando. Ainda está sofrendo. Eu sou mais crente, né? E me deu uma paz, uma tranquilidade, que eu vou falar para vocês, não tem dinheiro que pague isso. O Senhor estava dizendo, Alex, se você está tropeçando, correndo com os homens, deixa eu te colocar para correr com os cavalos, para você ver o que é bom. Eu estou preparando o teu coração, Alex, eu estou preparando o seu coração, Lu. Eu estou dando a paz que excede todo entendimento, e no meu reino, o prejuízo é normal, não tem problema, porque o maior ganho vocês já tiveram, foi na cruz do Calvário. Deus está nos moldando para sermos parecidos com Ele. E o Senhor passou por aflições e você não quer passar? É sério? Jura? O meu problema é que eu acredito que a minha fidelidade é a garantia de conforto. Para Jeremias também era isso, mas não é. Porque Deus não remove o peso da caminhada, Ele aumenta a sua capacidade de caminhar. Você entendeu, gente? O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele não vai diminuir o peso da caminhada. Ele vai aumentar a sua capacidade de caminhar. Ele não encurta o caminho, Ele fortalece as suas pernas. E aqui está o golpe final, gente. Olha aqui para mim com muita atenção, por favor. Porque tem gente que só sobrevive, que não está vivendo, que está só sobrevivendo. E Deus tem uma vida plena para nós, para a gente parar de ficar correndo atrás do vento, cumprindo tarefas, perdendo a alma, intoxicando o coração, chegando o fim do dia, da semana exausto e vazio, vivendo uma vida sem sentido e sem propósito. E aí eu queria que você entendesse que o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer algo muito especial para nós. É que existe um caminho diferente, que não é o caminho do homem, o caminho do mundo. É o caminho do Senhor. Vamos fazer mais um exercício. Eu estou falando para caramba hoje. Eu prometo que vou terminar daqui a pouquinho. Mais 2 horinhas a gente acaba. Preste a sua atenção. Imagina se você tem um vizinho. E esse vizinho é mau. Briga com todo mundo. Ele tem gato de luz.
Ele faz tudo errado. Ele passa a perna nas pessoas. Ninguém gosta dele. Só que todo ano tem um evento muito importante no nosso país, no final do ano. Qual é esse evento, gente? Que Natal, gente. Natal, pô, Natal. Fala sério. Depois do Natal, qual é aquele grande evento? O outro evento. Não, aquele outro evento depois do Natal. Não. E do Réveillon, o que acontece ali no Réveillon? Que o pessoal fica todo mundo ali, será que vai, será que não vai? Vocês são muito crentes, né? Ninguém quer falar qual é. Mega Sena da virada. Ninguém pensou na Mega... Os irmãos tudo assim, não vou mandar na Mega Sena da virada. Mas... Lá na igreja um monte de gente, Mega Sena da virada. O pessoal presbiteriano é complicado. Aí esse indivíduo, esse abençoado, ganha na Mega Sena da virada. O que você iria pensar? Hã? Azar dele? Sinceramente. Pô, o camarada ainda deu sorte. Caramba, olha só como é que ele é. Só falta você dizer, olha como ele é abençoado. Não vale nada. Tanta gente boa para ganhar na Mega Sena da virada, quem ganha é ele. Ganhou sozinho, ainda por cima. O infeliz ainda ganhou sozinho, olha só. Que inveja. Eu sei que aqui ninguém, absolutamente ninguém apostou na Mega Sena da virada. Ninguém. Sei. O pessoal pensa assim, não, pastor, fica tranquilo. Se eu ganhar, eu dou o dízimo. Sério, lá na igreja o pessoal tem essa cara de pau de falar. Aqui também. Só que aqui o pessoal é mais envergonhado. É sério, mãe, não me olha com essa cara, não. Eu não apostei, não, mãe. Eu não. Não apostei mesmo, não. Mas olha só que interessante, olha qual é o nosso pensamento. Que sortudo. Sabe o que Jesus chama disso? Chama isso? Do que Jesus chama isso? Vida pequena. Você está dizendo que alguém que é sortudo porque ganhou na loteria? Eu entreguei minha vida por você. Eu sou o Deus providente, que nunca deixei faltar nada na sua vida, na sua história. Eu sei, você só está vivo porque eu te mantenho de pé. E você acha que o sortudo é o vizinho, o mau caráter, que ganhou num prêmio de Mega Sena, que não vale nada, que é só dinheiro. Você está achando que ser bem sucedido, que ser feliz é ter dinheiro. Você está vivendo nessa vida pequenininha. Eu tenho uma vida muito maior para você. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer que existe uma vida plena a ser vivida, disponível e acessível agora. Só que você está se comparando com os ímpios, com os princípios e os valores desse mundo. Mas os princípios e os valores do Senhor são outros. São outros. Vou contar mais uma história. Prometo que é a última história. O pai do João, os pais do João têm uma escola. E foi assaltada tem uma semana. Entraram lá, depredaram, quebraram, roubaram ar-condicionado, bomba de água, enfim, quebraram a escada, levaram ferro. Foi um salseiro. Uma experiência horrorosa. Eles estavam na igreja, enquanto a escola estava sendo roubada. Imagina, você está na igreja, a sua escola está sendo roubada. Pô, Deus, eu estou na tua casa, estou aqui te louvando, o Senhor deixou. Aí, Deus, deixei. Porque eu quero que você conheça uma outra face que você não conhece de mim. E aí, eles ficaram desolados, com o coração arrebentado, e pediram oração. E aconteceu algo extraordinário, irmãos. A nossa igreja se juntou, se mobilizou, e ele mandou um áudio para mim, eu transcrevi e vou ler aqui. Ele diz assim: o que nós recebemos de mensagens de pessoas querendo ajudar, de pessoas querendo ir lá para fazer um mutirão com a gente, eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Eu não sei nem o que dizer, mas uma coisa eu realmente experimentei hoje.
Deus queria mostrar o quanto Ele nos ama através da sua igreja. Qual foi a grande experiência que eles tiveram? A do roubo ou de um Deus que se mostra, que cuida, que ama e que faz o milagre acontecer para a glória do nome dEle? É isso que o Senhor quer que você entenda hoje, em nome de Jesus. Para de olhar para o lado e olha para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pare de correr com os homens. E o Senhor está te chamando, eu estou te capacitando para você correr com os cavalos. Isso é correr com os cavalos. Porque enquanto o mundo diz, lamente as suas perdas, se vingue, corra atrás do seu prejuízo, o Senhor nos diz hoje, receba o meu cuidado, o meu amor, que eu estou derramando sobre a sua vida. Porque enquanto o mundo diz, acumule, tenha mais, seja bem sucedido, Jesus diz, é melhor dar, feliz, é aquele que dá, é mais feliz o que dá do que o que recebe. Esse é o princípio do reino. O mundo diz, não deixa ninguém passar por cima de você. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma em nome de Jesus. O mundo diz, corra mais rápido. O Senhor diz, eu estou te dando uma resistência sobre-humana para você ir mais longe. Enquanto o mundo diz, corra atrás dos seus sonhos, Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, porque é o melhor que pode acontecer na sua vida hoje. Em nome de Jesus, ouça o que o Senhor está te falando. Correr com os cavalos não é aceleração, não é ter velocidade, é formação. É barro na mão do olheiro, não é performance, é a esperança viva de que Jesus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor, está cuidando de nós dia e noite. Não é sucesso imediato, é fidelidade ao longo da estrada. E é exatamente o que o Senhor está dizendo para a gente hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Você não está fracassando, você não é um fracassado, você está sendo forjado, e isso é o melhor que pode acontecer na sua vida hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e imprima essas verdades no nosso coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, não temos ouro, não temos prata, Senhor, só corações, Senhor, rendidos à Tua santa presença. Nós acabamos de ouvir a Tua voz, Senhor, e te pedimos, Senhor, aplique essas verdades na nossa vida, muda as nossas prioridades, Pai, mostra-nos o Teu caminho de verdade. Faz a gente viver o Teu reino nessa terra, viver da Tua graça, sermos apenas dependentes de Ti, Senhor. E quando olharem para nós, digam, esses são meio doidos mesmo. É porque eles não entendem, eles não conseguem ver o trabalho no nosso coração, Senhor. Se entrou alguém aqui hoje, Pai, em nome de Jesus, arrebentado, ferrado, estrupiado, perguntando por que eu. Senhor, em nome de Jesus, derrama o bálsamo do Teu Espírito Santo agora sobre essa pessoa, Senhor. Traz cura, refrigério e paz. Toma a nossa vida, toma o meu coração, toma o coração da Tua igreja, Senhor. A Tua noiva, Senhor. Em
nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eis-me aqui, rendido estou. Você pode se colocar de pé? Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Maior é Deus. Eis-me aqui, rendido Sai do teu lugar, profetiza agora. É debaixo dessa palavra. Oh, aleluia. Eu sou teu e tu